José subiu, de escravo vendido por 20 moedas de prata a administrador da casa de Potifar, capitão do Egito. Tudo o que tocava prosperava, tudo o que fazia sucedia. Pela primeira vez desde a traição dos irmãos, a vida o favorecia, ou assim parecia. Mas havia um problema. José era bonito, muito bonito. Tão bonito que os olhos não conseguiam se desviar dele. Tão bonito que despertava algo primitivo naqueles que o viam. E a esposa de Potifar o vira. Oh, como ela o vira! Esta é a história de um jovem que teve tudo a perder por resistir ao que mais desejava. Uma narrativa sombria sobre sedução, poder, falsas acusações e o preço da integridade quando ninguém está olhando. Uma história que questiona os próprios fundamentos da justiça, porque nem sempre fazer a coisa certa nos protege, às vezes nos destrói. A ascensão do cativeiro à confiança. José havia chegado ao Egito como mercadoria, vendido por irmãos que o odiavam, levado por comerciantes que o viam como lucro. Escravidão era seu destino, morte lenta na areia quente era o que esperava. Mas algo extraordinário aconteceu. Deus estava com José. Potifar reparou. O oficial egípcio, capitão da guarda, homem de confiança do faraó, viu em José algo raro. Não era apenas beleza, era fidelidade, era inteligência, era uma capacidade quase sobrenatural de sucesso em tudo o que fazia. Rapidamente, José deixou de ser um escravo comum. Tornou-se supervisor, administrador, responsável por toda a casa e todos os negócios do capitão. A Bíblia registra que tudo o que havia na casa estava na mão de José. Apenas uma coisa estava fora de seu alcance: a esposa de Potifar. Mas aqui estava o perigo. Sucesso é um catalisador de inveja, ambição e luxúria. E beleza é uma arma que não escolhe vítimas. E quando ambos se combinam em um jovem vulnerável, distante de sua família, cercado de luxo, vivendo sob um teto estrangeiro, o resultado é tentação em sua forma mais pura. O olhar que queimava, o início da sedução. A mulher de Potifar o viu. Não apenas viu, cobiçou. Observava-o todos os dias enquanto ele cumpria suas funções. Via sua força, sua juventude, sua beleza exótica. Via tudo o que seu marido não era. E um dia em que a solidão e o desejo se tornaram insuportáveis, ela agiu. "Deita-te comigo", ordenou ela. Não pediu. Direto, sem subterfúgio. Uma ordem porque ela tinha poder e sabia disso. Era a esposa do capitão do Egito. José era um escravo hebreu. A lei estava ao seu lado. O Egito estava ao seu lado. Até mesmo a moral estava ao seu lado, porque quem era ele para recusar a vontade de uma mulher de status? Mas José respondeu com algo que revela a profundidade do seu caráter, a forja de sua alma no fogo da adversidade. "Meu patrão não tem maior autoridade do que eu nesta casa. Ele não me privou de nada, exceto de ti, porque és a sua esposa. Como eu poderia cometer uma coisa tão grave e pecar contra Deus?" Repare na estrutura dessa resposta. Não é "tenho medo", não é "você pode me machucar", não é sequer "isso é errado moralmente". José elevou a questão do nível físico, do nível legal, do nível moral para o nível espiritual. Ele reconhecia que qualquer ato cometido era não apenas contra Potifar, não apenas contra a lei, mas contra Deus, contra a própria natureza divina. Mas havia tensão implícita naquela resposta, porque, embora José tivesse dito não, ela havia tocado em algo que residia profundamente no seu peito. Porque José era humano, jovem, belíssimo, distante de casa, cercado de luxo, poder e sedução, cercado de uma mulher que desejava dele com intensidade que queimava como fogo. A persistência. Quando não, não significa não. O não de José deveria ter sido suficiente, deveria ter sido a palavra final. Mas a esposa de Potifar era persistente, obsessiva. Era uma mulher acostumada a conseguir tudo o que desejava, e José era o que mais desejava. Todos os dias ela voltava, todos os dias ela o convidava, todos os dias ela tentava seduzir o jovem hebreu que residia sob seu teto,
trabalhava em seus campos, comia do pão de sua casa. Dia após dia, noite após noite. Imagina a pressão psicológica, a fadiga emocional, a tentação incessante. Uma mulher usando seu poder, sua beleza, sua proximidade, cada detalhe uma ferramenta de sedução contra um jovem que não tinha poder de recusa legal, social ou mesmo biológico. Um jovem que, sem importar quanto resistisse, via a mulher diariamente, ouvia sua voz, sentia sua presença. Mas ainda assim, mês após mês, José continuava recusando, porque sua convicção era maior que seu desejo, porque sua fé era maior que sua solidão, porque ele havia feito um pacto, não apenas com o seu patrão terreno, mas com Deus, seu patrão eterno. Mas aqui estava a pergunta silenciosa que assombrava cada dia. Quanto tempo ele poderia resistir? Quanto tempo antes que a pressão diária, a proximidade constante, a tentação incessante o quebrasse? Quanto tempo antes que o sangue de juventude vencesse a vontade de um homem de fé? A resposta viria em um dia específico, um dia em que não havia testemunhas. O instante final, quando a tentação virou armadilha. Um dia, enquanto José cumpria seus deveres habituais na casa, organizando, supervisionando, garantindo que tudo funcionava, ela o viu sozinho, sem servos, sem testemunhas, sem ninguém para intervir, sem ninguém para repreendê-lo. A oportunidade que ela esperava havia chegado. Ela se aproximou dele, lentamente, com deliberação, com premeditação. E quando estava perto o suficiente, ela estendeu a mão e o agarrou pela túnica, seu manto, a peça mais importante de seu vestuário. E com urgência desesperada, com desejo queimante, com a certeza de que nada poderia recusá-la, ordenou: "Deita-te comigo." Neste instante, nesse momento congelado entre a tentação e a queda, José enfrentou o teste supremo de sua vida. Porque tudo o que o impedia de ceder estava desaparecendo. Não havia testemunhas para repreendê-lo. Não havia servidor para denunciá-lo. Não havia lei que o protegesse. Tinha apenas uma lei egípcia que o condenaria se soubesse da rejeição. Havia apenas um jovem, uma mulher poderosa, uma casa vazia e a escuridão de um pecado que ninguém jamais saberia que havia sido cometido. Um pecado que o elevaria, não o destruiria. Um pecado que o manteria no conforto, na riqueza, no poder. A tentação era completa, perfeita, irresistível. Mas José fez algo extraordinário. Ele não negou a tentação com palavras, ele a rejeitou com ação. Ele se desvencilhou dela com força. Ele correu da casa, literalmente correu, deixando sua túnica, seu manto, nas manos dela enquanto escapava para a liberdade, ainda que transitória. Escape. Puro escape. Um jovem escolhendo integridade em vez de prazer. Honra em vez de luxúria. Deus em vez de um momento de satisfação que jamais seria descoberto. A falsa acusação. Quando a verdade se torna mentira. Mas aqui está a verdade sombria. A parte que faz a história de José verdadeiramente aterradora. Resistir ao pecado não o salvou, porque a mulher, sentindo-se rejeitada, humilhada por um escravo, transformou sua luxúria em ira. Transformou seu desejo em vingança. Transformou a verdade em mentira tão convincente que destruiria a vida de um homem. Quando Potifar chegou em casa do seu trabalho como capitão, sua esposa esperava. Esperava com a túnica de José em mãos, a prova física. Esperava com lágrimas nos olhos, a emoção credível. Esperava com uma história preparada, uma narrativa que viria a se repetir por séculos em diferentes formas. Aquele escravo hebreu que trouxeste para casa tentou violentar-me. Quando comecei a gritar, quando resisti com toda a minha força, ele fugiu, mas deixou sua túnica como prova de sua maldade. Mentira. Pura mentira. Uma inversão completa dos fatos, mas uma mentira que tinha evidência física, a túnica. Uma mentira que tinha testemunho emocional, as lágrimas. Uma mentira que tinha poder, porque quem eram as palavras de um escravo contra as de uma mulher de status? Potifar ficou furioso, e sua fúria não foi dirigida à sua esposa, mas a José, porque naquele tempo e naquele lugar, a palavra de uma mulher de status, especialmente contra um escravo, era suficiente. Era lei, era verdade.
Não importava o que realmente havia acontecido. José foi arrastado, acorrentado, jogado na prisão. Não uma prisão comum, mas a prisão do rei, onde os prisioneiros mais perigosos eram mantidos. Condenado por um crime que não cometeu. Punido por sua própria integridade. O paradoxo, punido por fazer o certo. Aqui está o paradoxo mais perturbador da história de José. O detalhe que questiona os próprios fundamentos da nossa fé na justiça divina. Ele fez a coisa certa, recusou adultério, rejeitou sedução, manteve sua integridade mesmo quando estava absolutamente sozinho e foi punido por isso. Enquanto a mulher que o seduziu permaneceu livre, continuou vivendo em luxo, continuou como esposa respeitada do capitão, enquanto Potifar, que confiou em uma mentira, permaneceu em poder, continuou como capitão, como homem de confiança do faraó. José, o único que agiu com justiça, enfrentou escuridão, ferro, escravidão renovada, morte lenta na prisão. Isso questiona tudo o que acreditamos sobre justiça. Tudo que nos ensinam que aqueles que fazem o bem são recompensados, que a verdade sempre prevalece, que Deus protege os justos de consequências injustas. Mas a vida real, a vida que José experimentou, frequentemente não funciona assim. José sofreu por sua virtude, foi encarcerado por sua pureza, conheceu escuridão porque escolheu luz. E no silêncio daquela prisão, na solidão daquelas correntes, pairaria a pergunta que todos os homens virtuosos enfrentam. Valeu a pena recusar a sedução apenas para ser condenado como sedutor? Valeu a pena manter integridade quando a mentira teria resultado em riqueza e poder? Valeu a pena fazer a coisa certa quando o mundo premia aqueles que mentem? Ainda na escuridão, a graça que permanece. E ainda assim, e aqui está a redenção que torna a história de José verdadeiramente tocante, mesmo na prisão, Deus estava com José. A Bíblia registra que o Senhor estava com José na prisão, assim como estava em casa de Potifar, que mesmo nas correntes o sucesso de José continuava, que mesmo no cativeiro José prosperava, que o chefe da prisão logo confiou em José não somente com tarefas, mas com a supervisão de toda a prisão, porque Deus não recompensa somente com liberdade ou conforto. Às vezes, recompensa com presença e propósito, mesmo no meio do sofrimento. Às vezes, a recompensa é saber que você fez a coisa certa, mesmo que o mundo diga que você errou. E numa prisão no Egito, um jovem hebreu descobriu algo mais valioso do que qualquer riqueza: a certeza de que sua integridade era conhecida por Deus, a certeza de que Deus via o que o mundo não podia ver, a certeza de que, embora o homem fosse capaz de prender seu corpo, não conseguia prender sua alma.